E ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vocês o receberam, agora vivam nele, estando enraizados e edificados nele, sabe, raízes profundas em Cristo, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças, em gratidão. Tenham cuidado, aqui ele entra no assunto, para que ninguém venha enredá-los. Sabe como é que é? Passar a rede, te enrolar, te enredar com a sua filosofia, e vãs sutilezas, veneninho aqui, veneninho ali, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, ou seja, das coisas mais elementares, e não de Cristo. Porque nele, em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está nele. Também nele, vocês receberam a plenitude, vocês foram completos como seres, criaturas, nele. E ele também é o cabeça de todo o poder que há no mundo. Ele está acima de todo principado e potestade. É nele que está o poder. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não é mais o corte da pele do prepúcio, é uma coisa de transformação no ser de vocês. E tendo sido sepultados juntamente com ele, porque é nele que a gente é sepultado, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. É nele que vocês morrem e é nele que vocês nascem de novo, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É tudo nele, é tudo ao redor dele, é tudo centralizado nele. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, perdidos na escuridão, né? Ele lhes deu vida, é nele que está a vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Ele está falando da lei, o qual nos era prejudicial. Caramba, era prejudicial cumprir a lei. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Pá! Na cruz, ele cravou a nossa cédula, a capivara, sabe como é que é? Bateu a nossa capivara, o que tinha de pendenga, ele encravou na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Esses poderes que agiam sobre vocês foram desprezados na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vem encher a paciência de vocês por causa de comida, de bebida, dia de festa, arraial, lua nova, se você guarda o sábado ou não guarda o sábado, porque tudo isso tem sido sombra, tudo isso tem sido sombra, presta atenção, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro, para desqualificar vocês com o pretexto de humildade. Eles são mais humildes do que vocês, porque são mais espirituais, do culto dos anjos, de seres espirituais que revelaram coisas para eles e não a vocês, baseando-se em visões. Nós temos as visões que você não tem, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, é Cristo, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo, já que vocês morreram com Ele, para esses elementos mais primordiais, rudimentares da vida e do mundo, por que vocês se sujeitam às regras, como se ainda vivessem nesse mundo?
não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, aí não pode. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas, pode, não pode, faz, não faz, elas têm aparência de sabedoria, aparência. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, uma falsa humildade e um tratamento austero do corpo, é uma maquiagem externa, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Espírito Santo de Deus, presente em nós e neste lugar, em nome de Jesus, o Filho, revela as palavras do nosso irmão Paulo no nosso coração nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho 3 filhos. Quando eles eram pequenos, tem coisa que não dá para explicar para criança. Me lembro da minha infância. Meu pai dizia: isso aqui não é bom, você não faz. Por quê, pai? Não faz, porque não. Não põe o dedo aí. Dá choque, sai fogo. Está vendo? Falei. Não é assim? Você aprende assim. E nós criamos uma aura de um compêndio de ensinos com ordenanças para os nossos filhos. Eles não entendem o porquê pode e o porquê não pode, mas não dá para eles entenderem. Naquele momento eles estão crescendo. Isso que eu estou falando para vocês, eu não vou ler porque é muita coisa para falar num domingo só, mas isso que eu estou falando para vocês está em Gálatas 4. Uma hora você pode ler lá e ver. A ideia está lá em Gálatas 4, eu não estou inventando da minha cabeça. Quando ele faz 5, 6 anos, olha, você vai... meu amigo da escola falou para eu ir lá, nós vamos ver um filme, o pai dele vai passar uns filmes, uma série, vamos dormir lá, vai ter pipoca, acampa dentro. Faz o xixi dentro do vaso e levanta a tampa quando você for fazer. Se você tomar banho lá, não deixa o banheiro tudo molhado. Por quê, pai? Porque é assim. Ele não entende bem. Porque na sua casa ele molha tudo. Nos outros você não faz isso. Come de boca fechada. Não fala enquanto estiver mastigando. A pessoa mais velha que você respeita. Não é? É assim que a gente ensina. Diga assim: Senhor, diga a palavra mágica, muito obrigado. A gente ensina. Mas ele tem 10, 11, 12. E você fica feliz quando você fala: poxa, meu filho, poxa, eu ensino, ele me obedece. Esse ambiente de amor, ensino e obediência traz uma alegria no nosso coração. Os meus filhos agora já estão grandes, né? O meu mais velho vai ter filho, eu vou ser vô. Já está na casa dos 30. Eu não ficaria nem um pouco feliz se agora, com 30, 28, ele me obedecesse. Pai, como é que é mesmo quando eu vou na casa de alguém que eu tenho que fazer? Você não fala com a boca cheia, tá bom, pai. Você faz xixi dentro, entendeu? Faz sentado, não é do seu banheiro. Você toma banho, enxuga. Diga por favor. Eu não ficaria feliz. Naquela época eu ficava. Hoje, assim como aconteceu comigo, o pai se alegra com uma outra coisa. E eu me lembro quando eu era pequeno, tinha dúvidas na escola, às vezes meu pai e minha mãe me ajudavam com a matemática, com alguma coisa. Depois ele ficou feliz quando eu me formei na faculdade. Ele ficou feliz com esse aqui é meu filho, com as habilidades que eles têm. Meus filhos falam inglês de um jeito assim. A Vitória e o Guilherme falam fluentemente. Eu sei falar o verbo to be. Eu não passo fome e acerto o banheiro, mas muita coisa eu não sei falar.
eles têm habilidades, eles se tornaram adultos, eles são maduros, eles têm consciência. A minha alegria não é porque eu mando e ele me obedece. Agora a minha alegria é porque aquele ensino que era uma ordenança, agora se transformou numa consciência, maturidade, como um ser humano que eticamente, nos seus conceitos, princípios, se tornou um cidadão. Isso que enche o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender já já. Paulo não inaugurou a igreja de Colossos. Provavelmente, quase que certamente, foi Epáfras, que ele cita no capítulo 1. Depois você pode ler, a carta é curtinha, tem poucos capítulos. Ele também é citado na carta a Filemon. As duas cartas foram escritas juntas. E Epáfras, junto com Onésimo, provavelmente foram as pessoas que estavam com Paulo em Roma. Ele escreveu as duas cartas e eles trouxeram uma para a igreja de Colossos e outra para Filemon, que a igreja estava na casa dele. E esse Epáfras deve ter contado a Paulo o que acontecia. Ele agradece, ele é muito feliz pelo fruto de uma cidade que Paulo passou perto nas suas viagens, mas ele não passou por Colossos, pelo menos não que a gente saiba, ou que Lucas tenha registrado. Parece que ele não passou por lá, mas Epáfras era o seu discípulo e trouxe para ele: olha, eu estou tendo esses desafios aqui na igreja. Colossos, uma cidade que Paulo destina essa carta para essa igreja, colocando Cristo no centro de tudo. Nós chamamos essa carta de um tratado cristocêntrico, ou uma carta cristocêntrica. E dá para entender por esse trecho no capítulo 2, que é quando ele entra no assunto, depois das saudações, né, como é que vocês estão, aí do primeiro capítulo, ele já entra no assunto dizendo: tem gente enredando vocês, tem gente com sutilezas e blá 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 para cima de vocês. Nessa carta ele usa a palavra mistério, porque dentro das religiões gregas, que não tinham um nome específico, a designação que se dá é posterior, mas o que acontecia é de que eles achavam que, os estoicos achavam que se eles buscassem conhecimento e entendimento, isso os elevaria espiritualmente. Tem correntes estoicas antigas, helenísticas, romanas, mas em suma era isso. Já os epicureus achavam que se eles cuidassem do prazer do corpo, também do entendimento, eles alcançariam uma posição mais elevada espiritualmente. Mas eles moderavam nos prazeres, vai devagar, mas é você curtir a vida e entender. E essas eram linhas filosóficas. Na religião, os mistérios eram lendas e fábulas, que quando você conhecia, você era elevado a um posto maior espiritual. E o bate-papo na cidade era: você conhece os mistérios ou não conhece os mistérios? E isso do lado grego. Você conhece os mistérios ou não conhece os mistérios? Você busca prazeres ou você corre dos prazeres? Você busca entendimento ou não busca? Isso pode, isso não pode. Isso era corrente, como acontece hoje com rede social, só que lá não era rede social digital, era a ágora, era a praça, era o dia a dia, era a feira, era essa pressão: você tem, você não tem, você faz, você não faz, você viu, você não viu, você pode, você não pode. E do lado judeu a mesma coisa, só que do lado judeu não era a filosofia, nem as religiões de mistério, mas era na verdade a lei de Moisés. Esse é o dia da festa, esse é o dia que você tem que guardar, é a festa do tabernáculo, é a festa do não sei o quê, é a festa das colheitas, é o sábado, você guardou o sábado, você foi no templo. Isso pode, isso não pode. E acho que Epáfras deve ter chegado e falou: Paulo, o povo está sendo bombardeado e metralhado por todos os lados. E Paulo colocou um funil em Colossos, para que tudo convergisse para Jesus Cristo. E ele falasse: pera, cuidado com as sutilezas, cuidado com esses vãos ensinamentos que toda hora estão batendo na tua cabeça, e cuidado também com a religião da casa, cuidado com essa coisa de que isso pode, isso não pode. Vocês viviam com preceitos da lei, hoje não mais. Em todas as cartas,
do Novo Testamento, Paulo está alertando contra os movimentos judaizantes dentro da fé cristã, daquele primeiro século. A ideia de que Cristo era mesmo o Filho de Deus, que veio em carne, e que esse era o centro da nossa fé. Aliás, você lê as cartas de Paulo e ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz mais bendito o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Abraão, Isaque e Jacó some do vocabulário, e entra o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. E nessa primeira parte, como eu mostrei aqui, Paulo vai dizendo, tudo está nele, tá? Está tudo nele. É nele que vocês encontram vida. É nele que vocês encontram a divindade, porque a plena divindade está nele. E é nele que nós somos completos. Sem ele está faltando coisa na nossa vida, falta vida. Nós estamos perdidos sem ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade que há nessa terra, porque todo o poder está nele. É nele que nós fomos circuncidados, santificados. A nossa transformação está nele e em nenhum outro lugar. Na nossa comunhão com ele, com a sua palavra. É com ele que nós somos sepultados, e é nele que a gente ressuscita para uma nova vida, um novo coração, uma nova cabeça, um novo povo, para um novo mundo, para um novo reino, que tem um outro tipo de ideia na sua vida e vive como se esse novo já tivesse chegado. É nele que vocês são ressuscitados, é dele que recebemos vida. Eu estou repetindo aqui os versos. E dele que recebemos perdão. E o monte de ordenanças que você precisava pagar para se aproximar dele, porque você tinha uma dívida impagável, ele encravou na cruz e disse: acabou. Eu estou pagando tudo para vocês na cruz. A nossa capivara foi pregada na cruz para dizer: está pago, com o sangue do Cordeiro. Porque é dele que parte a vida. Aliás, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo emana dele, tudo subsiste e é sustentado por ele, e tudo retorna em adoração a ele, porque ele é o centro da existência. A existência cósmica, no seu centro tem um trono, e nesse trono tem um cordeiro. Ele é o centro da nossa fé. Nós somos cristãos. Por isso ninguém julgue vocês, porque você cumpre ou não cumpre a tradição. E ninguém se faça árbitro contra você por conta do que você come, do que você bebe, se você guarda o sábado, se você está no templo, se você anda em obediência. Porque teve um tempo que Deus disse: não pode. Por que não pode? Não pode porque não pode. Mas agora na maturidade vocês viram a luz de Cristo. Eu quero ver de vocês um coração transformado. Eu tenho uma premissa na minha pregação: eu não prego comportamento. Eu nunca venho aqui dizendo: você é crente, você pode, você é crente, você não pode. Isso é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você quer cair na gandaia? Caia. Mas eu posso pegar a secretária? Pode. Você pode fazer o que você quiser, eu sou. Você vai dizer como uma criança que você fez porque eu deixei? Cresça. O Espírito habita em você. Aqui na Casa da Rocha pode? Pode. E o que você faz? Eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu digo a você o que é o Evangelho, o que é a essência de Cristo em nós, da nossa morte e ressurreição. Se você procura um lugar que vai te dizer: isso não pode, isso não pode, isso não pode, você está com 10 anos de idade, com 30 de conversão, mas ainda não encontrou o Filho de Deus como Senhor da sua vida. Está faltando voltar para Cristo. Levantar a mão e vir na frente e falar: eu quero seguir Jesus. Preciso ser batizado e me tornar um discípulo do Messias.
Paulo diz que, no verso 16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso tem sido sombras. O corpo é Cristo. Se esse pequeno aparador fosse a cruz de Cristo, Gênesis, queda, período dos reis, período dos profetas, exílio, Império Assírio, Babilônico, Persa, grego, romano, Jesus, cruz. Ele morre. No dia que ele morre se faz trevas em toda a terra. Mas no terceiro dia ele ressuscita. Eu sou a luz do mundo. Quem me conhece jamais andará em trevas. A luz da ressurreição brilhou para a humanidade. E depois da cruz, a luz ilumina o nosso entendimento. Deus Emanuel está entre os homens. Ele virou gente e andou no nosso meio para a gente olhar e dizer: eu preciso morrer para o que eu sou e nascer de novo um pouco mais cada dia, para ser como Ele. Porque Ele é o ser humano que eu não consigo ser, e o Deus que eu não conseguia ver. E a luz da ressurreição está nos iluminando a vida. Mas para trás da cruz há uma sombra. Davi não sabia, escreveu salmos maravilhosos e Deus fez milagres através de Davi, no povo, mas ele não sabia da cruz, nem sabia que viria Império Romano. Ele não conheceu o Evangelho, não viu o nascimento da igreja, nem tampouco Moisés. E algumas palavras dos salmos parecem até proféticas, mas não significam que eles de verdade tinham plena consciência do que viria. E nem os profetas que profetizaram sobre Jesus e o Messias. Aliás, eles não sabiam o que era a cruz, isso veio com o Império Romano. Nem tampouco de morte e ressurreição, tumba, pedra que rola. Eles viviam na sombra. Deus estava lá? Claro que sim. Mas era uma sombra. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: o santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O templo do Antigo Testamento era uma sombra. Deus habita entre os homens agora. Ele é Emanuel. Aquilo era uma sombra. Existiu, tinha um símbolo, mas era uma sombra. O centro é Cristo. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Os reis do Antigo Testamento eram reis, governavam Israel, Deus agia na vida deles, mas eles estavam na sombra. O verdadeiro rei ainda viria, não para um povo, mas para toda a humanidade, não apenas com uma regência política, mas com poder sobre todo principado e potestade. Não iria reger através de um congresso, mas nas mentes e nos corações. Eles eram um sinal profético na sombra do que viria. O verdadeiro templo ainda viria, o verdadeiro rei ainda viria. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Os sacerdotes do Antigo Testamento estavam na sombra. Eles eram um símbolo, na sombra da cruz, do que de verdade se manifestaria. O verdadeiro sumo sacerdote, que faz a nossa ligação entre o homem e Deus, estava em Cristo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... A palavra virou carne. Eu sei que você fala dos profetas do Antigo Testamento, e Deus estava com eles, e as palavras deles eram verdade, e eles profetizaram, mas os profetas que profetizaram não esperavam que a própria palavra que eles falaram agora estava virando gente. Eles estavam na sombra.
Mas agora a palavra está viva, vivendo entre nós, andando no nosso meio. Colossenses 2:11: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No Antigo Testamento eles circuncidavam, faziam uma cerimônia em todo menino no 8º dia, depois de nascido. Mas aquilo estava na sombra, era um símbolo. A verdadeira circuncisão é a santificação do coração em Cristo. Estava na sombra. João 1:29, no dia seguinte, vendo Jesus que vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento eles faziam sacrifício, matavam animais e cordeiros, pela remissão dos pecados e o perdão, mas isso era uma sombra. O verdadeiro Cordeiro ainda viria. Nós não sacrificamos mais, nós não fazemos mais circuncisão, nós não precisamos de um templo, nos reunimos como irmãos, mas a glória de Deus não está no templo, nem no Santo dos Santos. Mateus 11:28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós temos um dia de descanso, e você deve ter mais de um se você puder. Mas o verdadeiro sábado não é mais um dia. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o descanso de vocês agora. Eu não estou falando de descanso, de folga do sábado para você ir na feira. Ele está falando do verdadeiro descanso, está em Cristo. A arca da aliança era a presença de Deus no templo. Hoje Ele é o Deus entre nós em toda a nossa vida. Dentro da arca tinha o maná, que era o pão que desceu do céu, na sombra. Agora Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou aqui com vocês. E assim com a vara de Arão que floresceu, que estava dentro da arca, que agora a autoridade é o próprio Filho de Deus, entre os homens, cabeça de todo principado e potestade. Ou as tábuas da lei, a sua palavra, que agora a palavra habita entre nós. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo diz que o tempo da lei era o tempo de uma criança que perde os pais e não pode assumir os bens, porque ele é menor, então tem um tutor que fala: você não pode gastar, você não pode comprar, você não pode vender, até que ele seja maior e possa administrar os bens que o pai lhe deixou. Ele diz: a lei é o tempo da infância, pode e não pode, compra e não compra, mas quando chega Cristo, você tem a luz e entende quem é o Filho de Deus, e que Ele é o centro de onde parte a vida, a ressurreição. É nele que a gente morre, é nele que a gente volta, é Ele que nos santifica, é a sua palavra que nos ensina. Ele é o centro de todas as coisas, e na cruz Ele chamou para sobre si a reconciliação de tudo, porque Deus estava em Cristo. Paulo diz aos Coríntios: Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, trazendo de volta para si o que foi perdido no pecado. Não há nexo de eu querer a unção de Davi, ele estava na sombra. Não há nexo de fazer uma cerimônia num templo, aquilo é sombra. Mas as ordenanças vivem nesse ambiente. Os ataques em cima dos colossenses estavam nesse ambiente. Da imaturidade, onde eu acho que pelos meus ritos e pagamento de promessas e de sacrifícios e de obediências, eu consigo chegar até Deus. Não precisa mais, Ele se achegou a nós no Filho. Ele é o Emanuel. É por isso que eu não prego o Velho Testamento. Acabei de citar vários textos, hein? Li vários. Nossa pregação passeou pelo Velho, mas a lógica da fé não está ali. Deus se manifesta ali, o poder de Deus está ali, Cristo está ali, a Trindade está ali, mas o homem estava na sombra. Hoje, depois que eu entendi a luz, quando eu vou ler o texto da sombra, eu enxergo Jesus em tudo, mas é porque eu entendi o que ele significa. Quando eu não tenho isso, eu corro o risco de cair nesse ambiente antes de Cristo e ficar preso nele.
fica preso nas ordenanças, nos sacrifícios, a unção para lá e para cá, recebe, põe a mão, eu te dou, eu vendo para você, eu comprei na Conde de Sarzedas, recebe agora esse tubinho aí, tá só pela metade, é meia unção, paga o resto que eu te dou o resto, é o comércio das coisas sagradas, é a infantilidade da aquisição do bolso de valores eternos, como se eu pudesse pegar uma moeda e falar: Deus, eu tenho uma moeda para você. Nossa, onde você conseguiu isso? O minério, o níquel, eu não sabia. E essa folha, papel, de onde você tirou? Das folhas. O que é isso? Dinheiro. Eu quero. Como se eu seduzisse Deus com o que Ele sempre teve. Ele é Criador. A nossa mentalidade infantil nos mantém dentro de um lugar evangélico, sem o Evangelho. Dentro de um lugar cristão, sem Cristo, sem a cruz. Com gente oprimida. Lei, ordenanças, cumprimentos, para ver se Deus vai gostar de você para te abençoar. Geralmente, é nesse ambiente que tem um mediador que diz: mas fiquem tranquilos, porque ele tem falado comigo e eu trago para vocês e digo o que vocês fazem, beleza? Confia em mim? Não, eu prefiro confiar em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O povo da cruz passou por um processo de queda de escamas dos seus olhos. O povo da cruz viu crucificado naquele madeiro toda a queda da existência e toda a insignificância do rito. Toda a ideia de sabedoria humana e todo tipo de religião simbólica. Porque quando aquilo que é completo se manifesta, aquilo que era em parte perde o seu significado. Não perde o seu significado como narrativa, perde como fundamento de espiritualidade, na minha opinião. É por isso que eu não acho que tem que tirar o Velho Testamento do Novo, não. Aliás, lemos vários textos aqui, ainda bem que ele está aqui. E aprendemos sobre a criação, sobre a queda, sobre os patriarcas, sobre toda a história que Deus foi caminhando com esses homens, desde a infância do entendimento, alcançando uma adolescência, profetas, sinais, até a maturidade quando Cristo fala pronto. E a fralda? Não precisa mais usar, você já sabe fazer suas necessidades sozinho. E a madeira? Então, agora você pode tomar no copo, Cristo chegou. Palavras de Paulo: quando você era menino, você pensava como menino e agia como menino, mas depois que você vai vir adulto, você deixa as coisas de menino. Ou, na malícia sejam crianças, mas no entendimento sejam adultos. Ou, vocês estão tomando leite materno, vocês estão precisando comer comida sólida. E entender o que foi que aconteceu com vocês. O povo da cruz é o povo que entendeu o que Cristo fez. É o povo que compreendeu esse movimento eterno sobre o tempo. E que se manifesta e se revela para nós. Dizendo: Zé, Maria, João, Roberto, aqui ó, o centro é Cristo. Da sua vida, do seu caráter, do seu casamento, da sua profissão, dos teus desejos, dos teus sonhos, é nele. É nele que tudo está. É dele que tudo emana, é ele quem tudo sustenta, e é para ele que tudo regressa e tudo volta. Ele é a razão da gente existir. Eu não ia contar, mas vou contar. Uma vez me convidaram para pregar num lugar. A Blanche não está aqui hoje. Ela deve estar assistindo. Um beijo para ela. Mas ela falou assim: eu fui num lugar pregar e preguei sobre a cruz, né? E algumas pessoas falaram assim: nossa, mas você prega diferente? Não.
Eu não fui lá repartir o sopro de ninguém. Eu não fui vender uma lança ungida, ou vender o milagre do Davi ou do Sansão, a força do Sansão, o Popeye. Come ervas amargas e vira o Popeye, vai vencer como Sansão. Eu sou um cristão, eu vou falar de Cristo. E eu achei muito interessante que era um ambiente evangélico, mas as pessoas tropeçavam no evangelho e não o enxergavam. Eu não estou dizendo que eu enxergo tudo. Eu não sei muito mais do que isso que eu estou falando para vocês. Foi o que eu estudei essa semana. Na próxima eu estudo mais e trago mais. Mais ou menos isso. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou nos textos. E eu acho que está faltando Cristo no centro da nossa vida. O que está faltando para o nosso país não é uma nova lei, não é um novo partido, não é eleger o novo salvador do mundo, Sassá Mutema. Está faltando as pessoas terem o centro, a vida. Porque corrupção e abandono, desleixo e desmandos, não importa qual partido seja, isso é do ser humano. Você está brigando por causa dessas coisas? Está brigando à toa. Está faltando gente morrer na cruz e ressuscitar nela, para reproduzir o reino da justiça de Cristo aonde quer que pisar. E eu sei que você é bombardeado por vãs sutilezas, por mistérios, de gente que abraçou uma lógica de ordenanças e de guerra e de conflito. Porque nós vivemos num mundo em que a gente tem que criar um inimigo, senão a gente não vende revólver. A gente tem que inventar inimigos, senão a gente não vende tanque. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, pisando no mesmo chão, comendo o mesmo arroz, tomando a mesma chuva, bebendo da mesma água. O que aconteceu com esse mundo? A lógica do ódio e do embate tomou conta das comunidades de fé, que abraçaram uma vertente humana, terrena, para lutar contra a outra, e não perceberam que na cruz tudo isso já deveria ter morrido há muito tempo. Mas o problema é que isso não vai acontecer. Tem uma boa notícia para você: vai piorar. O amor de quase todos esfriará. Mas Jesus nos mandou segui-lo. A minha oração hoje é a que eu fiz ao início, é que o Espírito Santo possa revelar isso a você. Se você puder, leia o livro de Hebreus, leia com bastante calma. Se você está no caminho das letras, acho que é a 3ª ou 4ª temporada. O de Gálatas, acho que é a temporada seguinte. Não, é a outra, 2 depois. Gálatas é uma declaração de independência à religião. E Hebreus desmonta todas as figuras veterotestamentárias, colocando Cristo como razão de tudo. Aliás, o escritor de Hebreus diz que essas coisas são parábolas do que viria. E nós possamos amadurecer, trocar o leite pela comida sólida, olhar como adulto as malícias da vida e podermos resolvê-las, não sermos mais crianças, mais adultos na fé, entendermos o que Cristo fez na cruz, pararmos de canonizar objetos, pessoas, lugares e ritos, e entendermos que tudo está nele. Ele é o cabeça da sua igreja. João diz que a unção que dele recebemos já está sobre todo o corpo, não precisa de receber mais coisa nenhuma. Parar com esse comércio das coisas imponderáveis e nos convertermos a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje nós estamos num culto de ceia, uma celebração de ceia.
às vezes me escapa a palavra culto, uma celebração de ceia, onde nós vamos ter comunhão, conversarmos uns com os outros, partirmos o pão. Quem pode participar, Zé? Você faz um movimento de pinça, você pode pegar o cálice e o pão, então você pode participar, se você consegue. Mas se você não puder, alguém pode dar para você. Todos estão convidados. Mas eu não sou evangélico da mesma denominação de vocês. Nós também não somos evangélicos, fica tranquilo, cai para dentro. Mas eu não sou, nunca entrei numa igreja, eu sei, Jesus falou que podia sentar. Aliás, ele foi criticado porque ele sentou com publicanos e pecadores. Porque eu sou um pecador, então é para você mesmo. Para você mesmo. Mas me disseram que não presta, se eu participar cai meu cabelo, a unha fica encravada. Não, fica tranquilo, irmão. Não tem demônio nenhum. Senta com a gente aí. Só uma coisa eu te pergunto, você entende que ele é o corpo e o sangue? Você entendeu o que eu falei, que ele é a vida? Não, tá bom, pode participar. Vai ser uma alegria ter você aqui, participando conosco, batendo papo e participando da ceia, do pão e do cálice. Mas eu gostaria de orar com você. Que nós orássemos pedindo a Deus que nos ajudasse a fazer de Jesus Cristo o centro da nossa vida de verdade. A gente segue a Deus para ter dinheiro, segue a Deus para ter prosperidade, segue a Deus para ser curado. Todas essas coisas são plausíveis e na hora da minha batalha eu peço para Ele mesmo. Mas eu não sigo a Deus pelas coisas que Ele faz, nem pelo que Ele me dá. Eu descobri que Ele é a minha vida e eu o sigo porque sem Ele eu não vivo. E todas as outras coisas, graças a Deus, me serão acrescentadas, segundo a sua boa vontade. Eu não preciso brigar com Ele para Ele me dar aquilo que Ele já me conquistou e me deu na cruz. Se você puder, se você quiser, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar. Senhor Jesus, Tu és santo, bendito, único, Criador, sustentador de tudo que existe, Salvador e Redentor das nossas vidas. Emanuel, o Senhor é o Deus aqui conosco, e nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu de graça, porque o Senhor é o Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Nos perdoa, Senhor, porque a gente não entende. Nós temos tanta luz e a gente se perde na sombra, guerreando para ter aquilo que o Senhor já nos deu, iludidos, enredados por todo tipo de rito, religião, doutrina ou filosofias espirituais. Mas nós precisamos de Ti, Jesus. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Nos mata aqui na Tua cruz e nos ressuscita e nos faz viver na luz da Tua ressurreição. Está aqui nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, esposo, esposa, nosso ministério, igreja, comunidade, tudo é Teu. Arranca de nós, nos cura, Senhor, nos cura de tanta neurose, de tanta loucura. Cura os nossos ouvidos, só a Tua palavra fale conosco. Que o Teu evangelho, a boa nova, nos traga de volta para o centro da vida. Nos dá uma nova vida, Senhor. Espírito de Deus que habitas em nós, trabalha na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Renova-nos, transforma-nos, perdoa-nos, fortalece-nos e nos torna, Senhor, escravos do Teu querer. Nos ajuda a vencer o nosso desejo humano, nossa carne. Como nós vimos semana passada, repetimos o que o nosso irmão Paulo diz, que
Droga de homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal toda hora eu estou fazendo. E que uma manhã como essa seja um dia de renovo para todos nós. Um dia de conversão para todos nós. Um dia de novo nascimento. Tudo pelas tuas mãos. E tudo pela tua graça. E tudo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. No nome do qual nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus nos abençoe. Deus nos fortaleça e nos encha da sua presença. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos participar da ceia. Você é nosso convidado. Você que está vindo pela primeira vez e não sabe como acontece, deixa a vida te levar. Vai todo mundo levantar e mexer as cadeiras. Fazemos pequenos grupos. Não faça grande, faz de 4, 5 no máximo. Para você se conhecer, bater papo, saber quem é quem. É para isso que a gente faz os grupos. E nós vamos compartilhar. Bata papo, conheça quem está do seu lado. É assim que funciona a mesa. Fique à vontade. cruz.
trouxe pão, não se esqueça que nos nossas celebrações de ceia, é você que traz o pão. Se o grupo não tem pão, tem algum grupo atrás ou na frente que tem pão. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Você que tem pão no seu grupo, levante-se e sirva para quem não tem aqui, ó. Ajude o outro grupo. O legal é que a gente vai partir, entendeu? Vai dar para todo mundo. Agora eu vou pedir, enquanto vocês repartem o pão, para uma pessoa de cada grupo vir aqui e pegar os cálices para o seu grupo, para servir o seu grupo. Deu tempo de conversar na mesa, conhecer os seus irmãos. Vamos orar? Vamos orar. Uma pessoa em cada grupo ore. Quem sentir no coração, uma pessoa em cada grupo ore com o seu grupo. Agradeça pelo pão, pelo cálice, pelos irmãos, pela comunhão, pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. Agradeça. Daqui a um minuto eu vou fazer a oração. Vamos orar juntos.
Senhor Jesus, obrigado pela manhã que estamos tendo na Tua presença. Obrigado pelos irmãos, obrigado pela comunhão, pela alegria da Tua mesa, aonde o Cordeiro é servido e se entrega, e a Tua palavra que nos fortalece, e a comunhão onde nos sentimos curados e vivos. Obrigado pela Tua morte e ressurreição. Obrigado pelo pão e pelo cálice, o Teu corpo e o Teu sangue. Participaremos deles em memória de Ti, porque só Tu és Senhor. E a Ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que vós comerdes deste pão, esse pão é meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos todos do pão. E por semelhante modo, Jesus, tomando o cálice, disse: esse aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Não serão mais animais, sacrifícios, aquilo era só sombra. Sou eu. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos todos do cálice. A Ti, Senhor Jesus, e somente a Ti, seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, todo o nosso ser, tudo pertence a Ti. Sejas glorificado no nosso viver, glorificado sobre esta terra, e que nós possamos proclamar as Tuas virtudes no nosso viver, para a glória do Teu nome. Despede-nos na Tua paz, abençoa a nossa semana, traz a gente de volta no próximo domingo, para juntos celebrarmos de novo, e em tudo Te somos gratos. Em nome de Jesus, amém, amém. Cumprimente o seu irmão, deseje uma boa semana para ele, até o próximo domingo.